I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that, word goes to word, the meeting, when the bride goes up word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful... The sermon, The Seal of God, was delivered on May 14th, 1954, Friday evening at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States. O sermão O Selo de Deus foi pregado no dia 14 de maio de 1954, sexta-feira à noite, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Bible, just the old-fashioned time that we used to have many years ago, and we're so thankful for it. Avivamento, exatamente do tipo antigo que costumávamos ter muitos anos atrás, e estamos tão gratos por isto. And I appreciate this extra singing, all the singing, and these specials. When I've gone the last mile of the way, rest at the close of the day. E aprecio este cântico extra, todos os cânticos, e estes especiais. Percorri a última milha da estrada, descanso no fim do dia. That's where, perhaps, just sitting here when they were singing, looking out and seeing the sun as it's setting, the birds all singing low and softly. All's about over now, they're going into rest. Tomorrow morning to rise to a new day. Isso é onde, talvez, apenas sentado aqui, quando o estavam cantando, olhando para fora e contemplando o pôr do sol, os pássaros, todos cantando baixo e suavemente. Tudo está quase terminado agora e eles se recolheram para descansar, para amanhã de manhã se levantarem para um novo dia. And that's the way it is in life. The wearisome day soon passes by and we lay down upon our couch. E assim é com a vida. Os dias de trabalho logo passam e nós nos reclinamos em nosso leito. I like to talk to you. Gostaria de falar com ele naquele dia, somente falar com ele. Gather my garments around me and enter into this chamber. Tomar minhas vestimentas e entrar na recâmara. Knowing this, like St. Paul said of old, I know him in the power of his resurrection. Amen. And when he calls out from among the dead, I'll be called out with them. Sabendo isto, como Paulo disse no passado, conheço-o no poder de sua ressurreição, que quando ele chamar para saírem de entre os mortos, eu serei chamado para sair com eles. Knowing him in the power of his resurrection. Conhecendo-o no poder de sua ressurreição. Not knowing him by word or by deed, but knowing him in the power of his resurrection.
não o conhecendo por palavra ou por obra, mas conhecendo-o no poder e sua ressurreição. That's one of our great hopes tonight, and the only hope that we have is in that great resurrection of our Lord Jesus. Essa é uma de nossas grandes esperanças esta noite, e a única esperança que temos é naquela grande ressurreição de nosso Senhor Jesus. And our preliminary resurrection we have now from death unto life by having eternal life through Jesus Christ. E nossa ressurreição preliminar que temos agora da morte para a vida, ao termos vida eterna através de Jesus Cristo. Waiting and glorious waiting with all nature to that day when he shall come the second time from the heavens, who God will stand in due season. Esperando e gloriosa espera de toda a natureza, até aquele dia quando ele virá a segunda vez do céu, a quem Deus enviará em tempo oportuno. And then these mortal bodies that we've grown in now will take on immortality and will be changed and made like unto his own glorious body, for we shall see him as he is. E então estes corpos mortais, nos quais agora gememos, se revestirão de imortalidade, e seremos transformados e feitos conforme o seu corpo glorioso, porque assim como é o veremos. Then sin and sorrow, sin and death of this dark world shall cease, and his glorious reign with Jesus of 1,000 years of peace. Então pecado e tristeza, pecado e morte deste mundo tenebroso cessarão, neste glorioso reinado com Jesus de 1000 anos de paz. The birds are waiting for that. The trees are waiting for that. Os pássaros estão esperando por isso. As árvores estão esperando por isso. All nature is bending and weeping, waiting for that time, groaning to be closed upon. A natureza toda está se curvando e chorando, esperando por aquele tempo, gemendo para ser revestida. A little girl a while ago asked me a question. Minha garotinha faz pouco fez-me uma pergunta. She said, Daddy, what did this earth look like when God got through with it? Ela disse, papai, como era a aparência desta terra quando Deus a completou? I said, it was beautiful, honey. It was beautiful. Eu disse, ela era bonita, querida. Ela era bonita. And I said, someday it'll be like that again, when the curse is taken off, and then we'll be like it was in the beginning, a great paradise of God. E eu disse, algum dia ela será daquele jeito novamente, quando a maldição for tirada, e então ela será como era no princípio, um grande paraíso de Deus. Now, straight into the work. Agora, direto ao trabalho. I was thinking now, the first night, this was the third night of our little revival. Estava pensando agora, a primeira noite, esta é a terceira noite de nosso pequeno reavivamento. And we haven't had a healing campaign. It's just relaxed to just express our feelings and teach the gospel in the old-fashioned way. E não temos tido uma campanha de cura. Isto é somente para relaxar, apenas para expressar nossos sentimentos e ensinar o Evangelho à maneira antiga. Same gospel that I taught here many, many years ago. Haven't changed one bit. O mesmo Evangelho que ensinei aqui muitos anos atrás não tem mudado nem um pouquinho. Amen. Just the same gospel, not a bit of renewing or polishing up, just the same gospel. Isso mesmo, exatamente o mesmo Evangelho, nem um pouquinho de renovação ou polimento, exatamente o mesmo Evangelho. Out in the services, being interdenominational on the basis of being based in auditoriums and many different denominations of people come together, you kind of hold yourself from doctoring all but divine healing and, of course, accepting of the Lord Jesus. Nos cultos de fora, sendo interdenominacionais, considerando que são realizados em auditórios e pessoas de muitas denominações se reunindo, você como que se abstém de doutrina, de tudo, com exceção de cura divina e, lógico, a aceitação do Senhor Jesus. But when you're in your home, like the home church here, you just feel like you just take off your collar and just simply preach just what you think is right, and that's it. Mas quando você está em casa, como a Igreja Natal aqui, você simplesmente sente vontade de soltar seu colarinho
e pregar o que você pensa ser certo. E é assim mesmo. And many times in here we have many times people disagree. E muitas vezes aqui nós temos, pessoas que discordam. We can't expect everybody to agree with us on our church doctrines and things that we have. Não podemos esperar que todos concordem conosco em nossas doutrinas de igreja e coisas que temos. But we may be the same thing as your pastor was preaching, but he would still be my brother. Mas pode ser que acontecesse o mesmo conosco, enquanto o seu pastor estivesse pregando, mas ele ainda assim seria meu irmão. So disregardless. Não trate isto com desrespeito. And everyone looks at things in different views. E cada um entende as coisas de um jeito diferente. And in this week, seeing that I had to cancel out a week in Canada on account of a snowstorm, why give me the privilege of get to come here to the tabernacle for a few nights revival, which I promised when I left. E nesta semana, tendo em vista que tive de cancelar uma semana no Canadá por causa de uma tempestade de neve, ora, isto me dá o privilégio de conseguir vir até aqui ao tabernáculo para umas noites de reavivamento, o que eu prometi quando parti. And I give it out that there wasn't not a healing service just to preach the gospel. E eu anunciei que não seria um culto de cura, apenas para pregar o evangelho, apenas... And on this finding, I thought maybe we'd take a few nights on the 7 church ages. E sobre isto, verificando, pensei que talvez pudéssemos dedicar algumas noites às 7 eras da igreja. Well, I truly believe that we're living in the last church age, the last day, just before the coming of the Lord Jesus. Porque eu verdadeiramente creio que estamos vivendo na última era da igreja, o último dia, logo antes da vinda do Senhor Jesus. I always try to weigh myself, little church here, anywhere when speaking, because the good Lord of heaven has given me a little bit of a ministry on the supernatural side. You understand? Eu sempre procuro examinar-me cuidadosamente. A pequena igreja aqui, em qualquer lugar onde tenho pregado, porque o bom Senhor do céu me tem dado um pequenino ministério também, do lado sobrenatural, como vocês entendem. And people hang on to your word. And so I have to be very careful what statements I make. E as pessoas se agarram à sua palavra. E assim eu tenho que ser muito cuidadoso quanto às afirmações que faço. Because if the Holy Spirit has granted this power of vision and discerning, which is unquestionable, porque se o Espírito Santo tem concedido este poder de visão e discernimento, o que é inquestionável, and they hear you speak, they feel that you have some conception of what you're talking about, or God would never bless an error and send it out like that. E eles o ouvem falar, eles sentem que você tem alguma compreensão daquilo que você está falando, ou Deus nunca abençoaria um erro e o divulgaria desse jeito. So then you have to be very careful and weigh it in the light of the Word all the time. Está vendo? De modo que você tem de ser muito cuidadoso e examiná-lo à luz da palavra o tempo todo. And in that, if I make a mistake, I pray God forgive me, because I don't mean to. E nisto, se cometo um erro, rogo que Deus me perdoe, porque não é minha intenção. And any time in teaching, especially in these deep subjects that we're in now, and last night on the mark of the beast, and subjects like that. E a qualquer tempo, ao ensinar, e especialmente nestes temas profundos nos quais estamos agora, e a noite passada em A Marca da Besta, e temas assim, And tonight of the seal of God, the mark of God, and so forth like that, I feel that maybe I might have had many would kind of disagree with what I teach on that. E hoje à noite, o selo de Deus, a marca de Deus e assim por diante, sinto que talvez haja muitos que poderiam discordar um pouco com isto, com o que eu ensino a respeito disso. But I try to do it just as not directing it to any church, any denomination, or any person. Not at all. God knows that.
Mas procuro fazer isto simplesmente como não direcionando-o a nenhuma igreja, nenhuma denominação ou nenhuma pessoa, de jeito nenhum. Deus sabe disso. Just in the light that I see it in, that's the way I speak it. Apenas na luz em que eu vejo, é assim que eu digo. And there's not a church that names the name of the Lord Jesus for what I love. E não há nenhuma igreja que mencione o nome do Senhor Jesus que eu não ame. That's not a person that could call his name or have any respect for him for what I go to my death to do anything for them. That's right. Não há nenhuma pessoa que pudesse mencionar seu nome ou ter respeito por ele que eu não fosse até a morte para fazer algo por ela. Isso mesmo. No matter what brand of religion they're wearing, whether it's Methodist, Baptist, Catholic, whatever it may be, that wouldn't matter an ounce to me. Sem importar a marca de religião que eles estão trazendo, quer seja metodista, batista, católico, o que quer que seja, isto não teria nenhuma importância para mim. That's right. As long as they got respect to my Lord. Isso mesmo, contanto que eles tenham respeito por meu Senhor. But now there is a blueprint. Mas agora existe uma planta de construção. And now every church teaches perhaps what their theology is of that church, believing it is based upon a blueprint. E agora toda a igreja ensina, talvez, o que a teologia daquela igreja seja, crendo que está baseada em uma planta. Well, now, many times, in seeing those things, it isn't just the way I read the blueprint. So then I have a right in my own church to lay out what I think is right. Bem, agora, muitas vezes, vendo aquelas coisas, que isto não é exatamente da maneira como eu leio a planta, então eu tenho direito, em minha própria igreja, de expor o que penso ser certo. Here some time ago, a contractor. I was in Milltown, at the Milltown Baptist Church, where we had a revival. Aqui, algum tempo atrás, um construtor. Eu estava em Milltown, na Igreja Batista de Milltown, onde tivemos um reavivamento. Brother Wright, you all, I guess, remember Marion Lee. E o irmão Wright, e todos vocês, eu suponho, se lembram de Marion Lee. And he was very upset about something I taught on water baptism. E ele estava muito perturbado a respeito de algo que eu ensinei do batismo em água. Well, he went home and he was upset about it. He was a contractor. Bem, ele foi para casa e ele estava perturbado acerca disto, e ele era um construtor. That night he dreamed a dream. Aquela noite ele teve um sonho. The Lord showed him he was building a house and he was to put a bay window on it. O Senhor mostrou-lhe que ele estava edificando uma casa e ele devia instalar uma janela saliente nela. And so instead of putting a bay window on it, he just put a porch, so that'll be all right. E assim, ao invés de instalar uma janela saliente nela, ele simplesmente colocou uma varanda, disse, isso estará bem. But when the owner of the house come up, said, tear it down to the foundation and start over again. Assim, quando o dono da casa chegou, disse, derrube-a até os alicerces comece de novo. So he'd been taught something different from what the Bible taught, so he said, I just might as well tear the foundation down and build it over again. Assim foi-lhe ensinado algo diferente do que a Bíblia ensina, de modo que ele disse, é melhor que eu derrube a fundação e a edifique de novo. I went home with him that night, stayed all night at his house. Eu fui para casa com ele aquela noite e fiquei a noite toda em sua casa. So then, that is true. It's got to be laid. Assim, então, isso é verdade, tem que ser derrubado. In teaching these subjects, I'm not a teacher. E ensinando estes temas, eu não sou mestre. But in what I know of it, I like to explain it to others in the fellowship around the Word while the Holy Spirit makes it real to our heart. Mas o que sei disto, gosto de explicá-lo a outros e ter companheirismo ao redor da palavra, enquanto o Espírito Santo o torna real ao nosso coração. Amen. And so we just have a great time doing it. E assim nós simplesmente usufruímos muito fazendo isso. And just kind of resting up our dear pastor here, Brother Neville. E como que somente dando um pouco de descanso ao nosso querido pastor aqui, o irmão Neville. With strangers in our gates, the man here is our pastor, Brother Neville, a man of God.
a true servant of the Lord Jesus Christ. Se houver visitantes dentro de nossas portas, este homem aqui é nosso pastor, o irmão Neville, um homem de Deus, um verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo. I don't say it because he's sitting here. I say that at his back or anywhere he's been that way since I know him. Não digo isto porque ele está presente aqui. Digo isto às suas costas ou em qualquer lugar. Ele tem sido assim desde que o conheci. He was strictly Methodist and I was strictly Baptist, but we were brothers together. And so we both turned out to be holy rollers. Ele era estritamente metodista e eu era estritamente batista, mas éramos irmãos unidos e, assim, ambos saímos para ser santos roladores. All right, is it, brother? Muito bem, não é mesmo, irmão? Amém. So we stand in mutual ground. Assim, nos encontramos em comum acordo. Well, we're having a wonderful time in this way. That's right. Just having fellowship one with another while the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all unrighteousness. Bem, nós estamos usufruindo bastante desse modo, apenas tendo comunhão uns com os outros, enquanto o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de toda injustiça. So we're having a great time, and we certainly appreciate the strangers in our gates tonight here. Assim, estamos usufruindo bastante e certamente apreciamos os visitantes dentro de nossas portas esta noite aqui. Our little revival, I guess you wonder why it wasn't advertised. Well, it was just a little time of jubilee for our church here. Nosso pequeno reavivamento, suponho que vocês se perguntam por que isto não foi anunciado. Bem, isto foi somente um tempinho de jubileu para a nossa igreja aqui. And that's the reason we, perhaps, maybe, I don't know how the Holy Spirit will lead, but maybe one night before we close here, we may have a healing service, if the Lord willing. E talvez esta tenha sido a razão porque nós, não sei de que modo o Espírito Santo irá guiar, mas talvez uma noite antes que encerremos aqui, possamos ter um culto de cura, se o Senhor quiser. And so I trust that He will grant that. E assim, confio que Ele o concederá. I've got to go back to Canada now to continue in the revival. Tenho que retornar ao Canadá agora para prosseguir nos reavivamentos. As all know, we got pretty heavy schedule filled right up to the date of time going overseas. E como todos sabem, temos um itinerário bastante carregado, preenchido até a data prevista para irmos ao exterior. The arrangements are already made to begin in Durban, and Johannesburg, South Africa, in September, about the 3rd. E os preparativos já estão feitos para começar em Durban, Sul, em Joanesburgo, África do Sul, em setembro, por volta do dia 3. And then we go on from there into Durban, into India, into Palestine, and Luxembourg, and Frankfurt, and Transjordan, and all through there. E de lá vamos para Durban, e para a Índia, e para a Palestina, e Luxemburgo, e Frankfurt, e Transjordânia, e todos os arredores. Get back home when the Lord leads back, when He tells us to come back. Voltaremos para casa quando o Senhor nos guiar de volta, quando Ele nos disser para voltar. Then they're fixing another itinerary for New Zealand and Australia, and down through there and over into the east of Japan, and those countries there. Então, eles estão preparando um outro itinerário para Nova Zelândia e Austrália e por ali, e até o leste e até o Japão, e aqueles países lá. I feel that so many churches around here where people, oh my, just kind of proselyte for one another, and then thousands of people never even heard of Jesus the first time. Sinto que tantas igrejas por aqui onde as pessoas, que coisa, apenas como que fazem prosélitos umas das outras e então milhares de pessoas nunca sequer a primeira vez ouviram falar de Jesus. And so I feel that it's my feeling personally, it's my duty to take the message to them the best that I can. E assim eu sinto que meu sentimento, pessoalmente, é meu dever levar a mensagem a eles o melhor que eu possa.
And now, let me say again now, Chalcedonic, Present, Methodist, Baptist, Catholic, Presbyterian, Pentecostal, Pilgrim Holiness, Nazarene, sitting around. E agora, deixem-me dizer novamente agora, porque encontram-se presentes metodistas, batistas, católicos, presbiterianos, pentecostais, peregrinos da santidade, nazarenos assentados ao redor. And that's what we're made. I believe that's the way heaven's going to be. A whole group of us sitting there. E é assim que somos feitos. Creio que é assim que o céu vai ser, por assim dizer. O grupo inteiro de nós presente lá. And now on these messages like the mark of the beast. And today when there is such a confusion. E agora, acerca destas mensagens como a marca da besta, e hoje quando há tal confusão. Did you understand it last night? If you did, say amen. Vocês o entenderam a noite passada? Se entenderam, digam amém. Now we're going to speak tonight on the mark of God, or the seal of God. Agora vamos falar esta noite sobre a marca de Deus, ou o selo de Deus. Now, we realize, I'm just not trying to preach out of two Bibles, one's plenty. Agora, nos damos conta. Agora, não estou simplesmente procurando pregar usando duas Bíblias. Uma é suficiente. But I got one of them here for a purpose of little footnotes and so forth of reference if someone should ask the question. Mas tenho uma delas aqui por causa das pequenas anotações de rodapé e assim por diante, de referência, se acontecer de alguém fazer uma pergunta. And now tomorrow night, if the Lord willing, after preaching the first night on the 7 church ages, seeing where we're at positionally in the day that we're living. E agora, amanhã à noite, se o Senhor quiser, depois de pregar a primeira noite acerca das 7 eras da igreja, vendo onde estávamos, como estamos, posicionalmente, no dia em que estamos vivendo. Last night, on the greatest criminal there is in the world, the mark of the beast. Na noite passada, acerca do maior criminoso que há no mundo, a marca da besta. And tonight, on the greatest blessing there is in the world, the seal of God. E esta noite, acerca da maior bênção que há no mundo, o selo de Deus. Tomorrow night, I'm going to give you a chance to shoot at me now. Amanhã à noite vou lhes dar uma chance de atirarem em mim, vejam só. Tomorrow night is a question. And things that you don't understand concerning what's been preached. Amanhã à noite são as perguntas e coisas que você não compreende concernente ao que tem sido pregado. You've been gentleman and lady enough, or Christian enough, I'd say, to hold your peace during the time of the services. Vocês têm sido cavalheiros e damas o bastante, ou cristãos o bastante, eu diria, para se manterem aquietados durante os cultos. I want you to write out tomorrow night when you come to church, you come just early as you can, because I'll have to come early to read and finally answer it back, what your question is concerning the Scripture. Quero que escrevam amanhã à noite quando vierem à igreja e venham tão cedo quanto possam, porque vou ter que chegar cedo para ler e dar uma resposta, seja qual for a sua pergunta concernente à Escritura. And Sunday morning is a regular Sunday school. Então, domingo de manhã é a escola dominical regular. Sunday evening, perhaps Sunday evening, is baptismal service. There's some people to be baptized. Domingo à noite, talvez domingo à noite, seja culto de batismo. Há algumas pessoas para serem batizadas. And then Sunday night, we'll perhaps either have a gospel message or healing service. E então, domingo à noite, nós iremos, talvez, ou ter uma mensagem do Evangelho ou um culto de cura. We'll see whatever the Lord leads for that night, for Sunday night, the message on that. Veremos a que o Senhor nos guiará para essa noite, para domingo à noite, a mensagem nesse dia. Now, we found, before we approached this, that there is no man in heaven, no man was on earth, or no man beneath the earth was worthy to take the book or to open it or to loose the seals thereof. No man. Agora encontramos, antes que nos aproximemos disto, que não há ninguém no céu, não havia ninguém na terra e ninguém debaixo da terra que fosse digno de tomar o livro, ou abri-lo,
ou desatar os seus selos. Ninguém. John saw it in the Revelation, and we're teaching Revelations now. João viu isto no Apocalipse, e estamos ensinando o Apocalipse agora. And John wept, but there was a lamb that had been slain from the foundation of the world. He was worthy to come and take the book out of the right hand of him and set up on the throne, and to open the book and to loose the seals thereof. E João chorou. Mas houve um cordeiro que tinha sido morto antes da fundação do mundo. Ele foi digno de vir e tomar o livro da destra do que estava sentado no trono e abrir o livro e desatar os seus selos. And that lamb, of course, was Jesus Christ, the Son of God. E aquele cordeiro, lógico, era Jesus Cristo, o Filho de Deus. And now, if he's the only one that's worthy, E agora, se ele é o único que é digno, he lived here once with us on earth in a form of a man. ele uma vez viveu aqui conosco na terra, na forma de homem. God lived in his Son, Christ Jesus, as the God-man. Deus viveu em seu Filho, Cristo Jesus, como um Deus-homem. And he returned into glory, leaving this word, a little while, and the world will see me no more. Yet ye shall see me, for I will be with you, even in you, to the end of the world. E ele retornou para a glória, deixando esta palavra um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. The person of the Holy Spirit, God returning in the form, A pessoa do Espírito Santo, Deus, retornando na forma, Jesus said, I came from God, I go to God. em que ele, Jesus disse, vim de Deus, vou para Deus. He came out of eternity, stepped down into time, went out of time back into eternity. Ele veio da eternidade, desceu até o tempo, saiu do tempo, de volta para a eternidade. And the world knew him not. He was in the world was made by him, and the world knew him not. E o mundo não o conheceu. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. But as many as received him, they give them the power to become sons of God. Mas a todos quantos o receberam, eles deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. And now Jesus Christ is with us. Yet a little while and the world sees me no more. Yet ye shall see me. E agora Jesus Cristo está conosco. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Now there's going to be a world that doesn't see, and there's going to be a ye that does see. Agora haverá um mundo que não o vê e haverá um ele que vê. For I is a personal pronoun, I will be with you, even in you, to the end of the world. Porque eu é um pronome pessoal. Eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. And ye, the believers, will see me. Come on to the end of the world. E vós, os crentes, o vereis direto até a consumação dos séculos. Hebrews 13:8 said Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Watching in his power, the same Lord Jesus, the same love, the same wonders, the same signs that followed him, moving right on down. Observe-o em seu poder, o mesmo Senhor Jesus, o mesmo amor, as mesmas maravilhas, os mesmos sinais que o seguiram sem cessar. He's in the mythical body now, the body of the resurrected ones from sin unto life. He lives in them. Ele está no corpo místico agora, o corpo dos ressuscitados, do pecado para a vida. Ele vive neles. Amen. God in his great glory. God condescending, coming from the pillar of fire, no man could touch, down into a form of human flesh, where you could touch, but he was born a virgin. Deus em sua grande glória, Deus condescendendo, vindo desde a coluna de fogo, nenhum homem podia tocar, descendo até uma forma de carne humana, onde ele podia tocar. Mas ele era nascido de virgem. Then out of there, giving his life to be crucified,
to cleanse sinful man if he could live right among men. Então lá, dando sua vida para ser crucificado, para limpar homens pecadores, e ele pôde viver diretamente entre os homens. What love that God has for man, that he unfolded himself down to make a clean way that he could live and love among men and women. Que amor Deus tem pelo homem, de modo que ele se manifestou a si mesmo para fazer um caminho limpo para que ele pudesse viver e amar entre homens e mulheres. Amen. Beautiful. That's our Father. É bonito, sim. Esse é nosso Pai. May we talk to him just now, the author of the book, before we turn the pages? Falemos com ele neste instante, o autor do livro, antes que viremos as páginas. Our kind Heavenly Father, we come to Thee tonight in the way that has been promised to us. If you ask Thee anything in my name, that I'll do. Nosso amável Pai Celestial, vimos a Ti esta noite na via que nos foi prometida. Se me pedirdes qualquer coisa em meu nome, eu a farei. So we have no righteousness, we have nothing that we can offer, only we come in the name of the Lord Jesus, knowing that you promised to hear through this name. De modo que não temos nenhuma justiça, não temos nada que possamos oferecer. Somente vimos no nome do Senhor Jesus, sabendo que tu prometeste ouvir através deste nome. Then we ask you, knowing that we have here under consideration tonight one of the most outstanding subjects of the day, the seal of God. Então te pedimos, sabendo que temos aqui sob consideração esta noite um dos mais notáveis temas do dia, o selo de Deus. Father, we pray, Lord, knowing that this little group of people that's gathered here, if I should mislead them, I'll give an account for it at the day of judgment. Pai, oramos, Senhor, sabendo que este pequeno grupo de pessoas que está reunido aqui, se eu as desencaminhar, darei contas disto no dia do juízo. And last evening on the mark of the beast. E na noite passada sobre a marca da besta. Oh, Father, we pray that you guide and direct those words. Ó Pai, rogamos que tu guies e dirijas essas palavras. May it not return void, but may it accomplish that which it was purposed for when it was written in the book. Que ela não volte vazia, mas que prospere naquilo para que foi enviada quando foi escrita no livro. And now, come, Holy One, take the Word of God right out of the Bible, speak it to mortal lips and to mortal ears, and circumcise both the speaking and hearing, that we might accomplish something by this gathering together tonight. E agora vem, Santo, toma a palavra de Deus diretamente da Bíblia, fala através de lábios mortais, para ouvidos mortais, e circuncida a ambos, o falar e o ouvir, para que possamos realizar algo por meio deste ajuntamento esta noite. Knowing that there may be some here, if the world stands another year, will not be mortals on earth. Sabendo que pode haver alguns aqui que, se o mundo durar mais um ano, não serão mais mortais sobre a terra. And now we're at the house of correction, at the house of God, where we're to stand for correction. E agora estamos na casa de correção, na casa de Deus, onde devemos suportar correção. May the Holy Spirit correct me and close my mouth, as you did the lion's mouth with Daniel. E possa o Espírito Santo corrigir-me e fechar minha boca, como tu fizeste com a boca dos leões, com Daniel. Thou knowest my heart, if one word I should speak contrary or within myself. E tu conheces meu coração, se uma palavra que eu viesse a falar em desacordo ou dentro de mim. May the Holy Spirit functionize every word. Possa o Espírito Santo ungir cada palavra. Just stand as an empty vessel, and may He speak the word of God tonight. For our hungry hearts are longing to hear from Him. Simplesmente me apresento como um vaso vazio, e possa Ele falar a palavra de Deus esta noite.
porque nossos corações famintos estão ansiosos para ouvir dele. And may he who wrote the Bible come and interpret it through your humble servants here. We ask in Jesus' name. Amen. E possa ele, o qual escreveu a Bíblia, vir e interpretar isto a teus humildes servos aqui. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Now for just a little background to start off the night with the seal of God. Agora apenas para um pequeno fundo para começarmos esta noite com o selo de Deus. Don't forget, tomorrow night we want you to get your questions. Não se esqueça, amanhã à noite queremos que você traga suas perguntas. And write it out plainly and lay it up on the platform early or on the pulpit early as you can. Escreva claramente e coloque na plataforma cedo ou no púlpito, tão cedo quanto você possa. Now, this great subject we had last night, the first night before last was the church and the church age. Agora, este grande tema que tivemos na noite passada, a primeira noite antes de ontem, foi a igreja e a era da igreja. How that we've seen Jesus standing in the midst of the seven golden candlesticks to look upon as jasper and sardis stone, the beginning and the ending, Reuben and Benjamin. Como vimos Jesus no meio dos 7 castiçais de ouro, sendo na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, o princípio e o fim, Rubem e Benjamim. See, the seven candlesticks are seven lampstands standing and a rainbow over it as a covenant, and how he was appeared. Vemos os 7 castiçais, ou 7 lâmpadas, que ali se encontravam, e um arco-íris sobre isto, como um pacto, e como ele apareceu. And his voice was the voice of many waters, both Christ and the church speaking together, with a golden girdle around about the breast part of the church. E sua voz era a voz de muitas águas, tanto Cristo como a igreja falando juntos, com um cinto de ouro ao redor, à altura da parte do seio da igreja. Covered over, holding the gospel, holding the righteousness of Christ over the church. Coberta, sustentando o evangelho, mantendo a justiça de Cristo sobre a igreja. Standing on the brass foundation, divine judgment. De pé sobre a fundação de bronze, juízo divino. God poured out his divine judgment upon Christ, and he suffered the innocent for the guilty. Deus derramou seu juízo divino sobre Cristo e ele sofreu, o inocente pelo culpado. Then, seeing how it began with the church of Ephesus, então, vendo como isto começa com a igreja de Éfeso, then the second church age, the third church age, the fourth church age, the 1500 years of dark ages, então a segunda era da igreja, a terceira era da igreja, a quarta era da igreja, os 1500 anos da idade das trevas. out through the Lutheran age, Philadelphian age, and down into the Laodicean age, the last age. Prosseguindo através da era luterana e da era de Filadélfia e até a era de Laodiceia, a última era. Seeing in the Old Testament how they were perfectly typed at the beginning of Solomon, on down to in the time of Ahab, the dark age. Vendo no Antigo Testamento como elas foram perfeitamente tipificadas no princípio, em Salomão, prosseguindo no tempo de Acabe, a idade das trevas. And found out as Jezebel, Ahab, a borderline preacher, or a man who was on and off. E descobrimos como Jezabel, Acabe, um pregador fronteiriço, ou um homem que estava dentro e fora, Just like a lot of lukewarm church members today, people on and off. exatamente como muitos membros da igreja mornos hoje, pessoas dentro e fora. In the church today, tomorrow, you can catch them anywhere. Na igreja hoje, amanhã, pode-se esperar que eles estejam em qualquer lugar, Compromising, letting down, going with the world, yet calling themselves Christians. comprometendo-se, deixando cair as barreiras, indo com o mundo, ainda assim chamando-se de cristãos. And Ahab,
He lives, He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and He talks with me.